Vamos, pessoal, para continuar o papo com a Grazi. Vou só chamar ela aqui para a gente começar, aliás, retornar. Só um momento, pessoal, rapidinho. A gente teve que encerrar aqui para poder salvar a live anterior, senão ela não ia continuar, não ia ficar disponível para vocês. Aí, como eu consegui encerrar ela a tempo ainda, vou chamar ela novamente para que a gente terminar o assunto, o bate-papo. Falta mais 20 minutinhos e a gente termina, tá? É só para dar tudo certo. Boa noite, Lísia Furiati, tudo bem com você? Convida já seus amigos aí para poder vir participar com a gente. Hoje o tema é racismo, tá? A Grazi já chegou. Voltamos, Grazi. Olá, voltei. Vamos A embora. gente estava falando sobre cotas e privilégios, né? E eu tinha Sim, apresentado alguns dados falando o porquê a gente não pode ser considerado igual. E dando continuidade a isso, acho que está mais do que na hora da gente começar a pensar sobre os privilégios. Privilégio é uma mãe branca não precisar ter que se preocupar com o seu filho, se ele está levando todos os seus documentos ao sair, com qual roupa ele está sim, vestindo, preparar ele a como sobreviver a uma abordagem policial para que a policial. sua vida não Uhum. seja retirada. Privilégio é não ter que passar por todas essas situações constrangedoras que o racismo faz com que a gente passe todos os dias. Isso é verdade. Porque aqui em casa a gente foi criado assim, vai sair, leva documento. Sempre foi assim, porque Não existe nem a possibilidade de você pensar que dá para fazer isso. A gente tem que pois sempre estar andando preparado, assim. tem. Porque a sociedade é má, né? A gente não sabe a cabeça das pessoas, né? Como elas foram Uhum, criadas, como foi o meio delas. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é se proteger, sim, né? Em nome da nossa preservação, em nome da preservação da nossa vida. exatamente. E aí, antes de entrar no último tópico, que é sobre a vida das mulheres negras, eu queria falar só um comentário que é sobre o lugar de fala. A gente tem escutado Uhum. muito sobre esse termo tantas vezes, e é importante falar algo, que é o seguinte, ahn, só um momento. Pode ficar à vontade. Estou chamando o pessoal aqui enquanto isso. Pra eles voltarem conosco. O racismo, ele não é um problema que os negros criaram. Não é a gente que cria o racismo, mas a gente precisa lutar para combater porque ele nos afeta diretamente. E é o que eu tinha Sim, dito, né? dia e noite. A pior consequência do racismo é que ele gera morte. Então, quando a gente fala de lugar de fala, muitas vezes eu escuto algumas pessoas falando assim: eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre racismo porque esse não é meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala sobre isso. Só que esse termo, popularizado pela Djamila Ribeiro, que é o lugar de fala, no próprio livro dela tem um capítulo que está escrito assim: todos possuem lugar de fala. Então, lugar de fala todo mundo tem. Só que o lugar de Seja fala branco ou dos seja negro. negros. Exatamente. O lugar de fala dos negros com relação ao racismo, ele é diferente do lugar de fala dos brancos, Sim. né? A gente é quem está sentindo na pele e está sentindo essas opressões. Mas as pessoas brancas, elas podem nos ajudar, sim, a combater o racismo. Não só podem, como devem. O que não pode Que foram acontecer, eles que criaram. exatamente, o que não pode acontecer é essa pessoa partir dentro de um diálogo como se ela tivesse a autoridade suficiente ou protagonismo de quem vive essa situação na pele, né? Como se ela Sim. sofresse essa opressão. Mas ela pode sim nos ajudar a combater o racismo. O que não pode acontecer é se isentar, usar a desculpa do lugar de fala para não dar Não se opinião posicionar. Não e posicionar, não né? se, exatamente, não se posicionar. E agora o último tópico, que é falando sobre a mulher negra, né? Sim.
Afetividade, desumanização, Uhum, hipersexualização, infelizmente que existe. Isso tudo a gente tem que abordar para encerrar, senão não tem condição da gente encerrar sem tocar nesse assunto. exatamente. Quando a gente vai falar sobre mulher negra, eu acho que algo que é muito importante a gente entender, né, sobre as questões que permeiam a vida das mulheres negras, é dizer que ser mulher negra é vivenciar a interseccionalidade, ou seja, nós sofremos opressões é, como que eu posso falar assim? De dois vetores, né? Sim, Então, você sofre opressão por ser negra e sofre opressão por ser mulher. E eu estava vendo uma entrevista de uma mulher negra que eu admiro muito. O nome dela é Eliane Dias. Ela é coordenadora do projeto SOS Racismo. Ela é advogada, empresária do Racionais e esposa do Mano Brown. Eu falei esposa do Mano Brown por último porque ela tem tantas coisas que ela faz de tanta relevância. As pessoas sempre falam que ela é esposa dele primeiro, mas eu quis mencionar tudo sim, que sim. ela faz. Perguntaram para ela assim: o que é ser mulher negra para você? E ela disse que ser mulher negra é um parto diário. Eu acredito que as mulheres negras que têm consciência racial e entendem, né, as opressões que elas vivenciam, elas conseguem perceber que essa frase ela traduz muito do que a gente vive. Nós somos a base da pirâmide. 0,6% das mulheres negras elas estão inseridas em relações precárias de trabalho, enquanto os homens negros estão em 31,6% e mulheres brancas estão em 26%. As mulheres negras são o maior contingente de pessoas desempregadas em trabalhos domésticos e também, enquanto a taxa de homicídio contra mulheres negras tem aumentado, a taxa de homicídio contra mulheres brancas ela tem Diminuiu. diminuído. Então, quando a gente fala sobre mulher, é muito importante entender sobre qual mulher se fala, de quem que a gente está falando, né? A gente precisa especificar que as vulnerabilidades e, como que eu posso falar, especificidades, né, relacionadas às mulheres negras, elas são diferentes. As mulheres negras, enfrentam, né, os problemas que permeiam a vida das mulheres negras são diferentes dos problemas que permeiam a vida das mulheres brancas. A gente não pode Sim. falar sobre mulher de uma forma universal. Não. Algo que eu reforço muito é que, enquanto mulher negra, o racismo ele tenta a todo tempo nos desumanizar, né? Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre essa questão, a questão da afetividade da mulher negra. E existe uma idealização do que seja, né, ser mulher na nossa sociedade. Então, por mais que as coisas hoje em dia estejam diferentes, tem no imaginário social de que ser mulher é aquela princesa que é cortejada, que os rapazes são cavalheiros e tudo mais. Só que dentro dessa idealização, a gente nunca se enquadrou. A mulher negra Sim. nunca foi vista como a princesa, né? A digna de ser cortejada. Até mesmo na E Constituição da Infância e da Criança, os próprios desenhos animados não mostravam princesas negras. Hoje está começando a aflorar essa questão do espaço do negro, exatamente. mas antigamente não tinha, porque o branco que era bom, o Uhum. negro infelizmente tinha o significado pejorativo, né? Então agora que está começando a mudar esse olhar, está começando a se falar sobre isso, a se discutir sobre isso, e a gente também discute, o da licença também discute. E algo que é importante falar também é que as Necessário, mídias, além elas de importante. necessário falar é que as mídias elas têm papel fundamental nesse imaginário que é construído sobre as mulheres negras, né? A gente é constantemente retratado na mídia com vários estereótipos. Alguns deles são, por exemplo, as mulheres negras são vistas como mulheres quentes, né? Mulheres quentes que Quente na só cama. servem para
Exatamente. Que só servem para algo casual, nunca para a gente ser assumida, né? Sim. Vivenciar um relacionamento e viver tudo que existe dentro de um relacionamento, mas sim para algo casual, né? E além disso, nós somos retratados também como a mulher negra barraqueira, aquela mulher forte que aguenta com tudo e que também é raivosa e agressiva. Além disso, também tem outro estereótipo, que é da mulher negra dócil e sempre pronta para servir, né? Que nunca É, questiona, tá ali. posição de Um escravo exemplo ainda, dessa né? mulher negra que está sempre disponível para o serviço é a tia Anastácia, né? Sim, Que eu sim. acho que a gente cresceu assistindo o Sítio do Pica-Pau Sítio do Amarelo Pica-Pau. e normalizou aquela relação. Aquela mulher não constituiu uma família, ela Não. estava ali o tempo Fica todo aí com um sorriso no rosto, muito feliz de presa na estar sempre. cozinha, fazendo serviços domésticos, né? Para uma senhora Uhum, branca, com seus netos brancos, e ela aprisionada na cozinha. E que quase exatamente. ninguém sabe é que Monteiro Lobato ele era racista. Totalmente. O Saci, por exemplo, né? Mesmo sendo negra, eu acho que toda criança via o Saci como vilão. E Sim, isso gera na mente da sociedade que o negro ele é alguém que você tem que desconfiar, um malandro, que não quer pois nada é, com nada. justamente. Então, uhum, as mídias elas têm um poder muito forte sobre isso, né? Voltando na tia Natasha, aquela mulher que está muito contente o tempo todo de servir, de ser alguém que nasceu para isso mesmo. Ela está muito feliz em servir outra família e nunca mostra nenhuma realização assim pessoal dela. Ela sempre vive para agradar as outras pessoas. Outro estereótipo. Nas novelas do Brasil, sempre tem a negra que é barraqueira, que arruma intriga, que está ali para fazer barraco e gerar tumulto, que grita e fala alto. Só que nós somos múltiplos, né? Quando você tem uma negra sendo representada numa novela, não necessariamente ela precisa ter esse estereótipo. A Viola Davis mesmo falou que a gente consegue apenas combater o racismo quando a gente fala de mídia, de televisão, quando são dados papéis para esses personagens que vão além da racialização. Quando você tem um advogado negro, quando você tem Sim. uma médica negra, e não apenas você escala uma pessoa negra quando é para fazer um papel de escravo ou algo do tipo. Mordomo, motorista, Uhum. E sempre em posições de serviço. empregado, né? Sim. Outro filme que também reforça esse papel da barraqueira chama Norbit. Tem uma personagem chamada Rasputia. Ela é essa mulher que eu acabei de falar, que é barraqueira, que faz intriga, que é onde chega arruma barraco. Só que não é assim que as coisas acontecem. Tem que mudar tudo, gente. Algo que eu busco falar muito no meu canal é sobre a questão da afetividade e que nós mulheres, nós merecemos também vivenciar o amor na sua plenitude. A gente não pode simplesmente se conformar que nós merecemos o amor pela metade, assim como a sociedade diz pra gente. Bell Hooks mesmo menciona que a maioria das mulheres negras acreditam que na sua vida exista pouco amor, né? E isso é algo muito a ser pensado, porque quando você sempre consegue enxergar a mulher negra nessa posição da fortaleza, a pessoa forte o tempo todo, você acaba não só desumanizando e embrutecendo. Nós Sim. podemos e devemos ser vulneráveis também. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Tem até uma cena da última novela que mostra, né, eu acho que é a Camila falando, eu tô cansada de ser forte o tempo todo. Eu não consigo mais fazer esse papel. Nós não precisamos ser fortes o Não. tempo todo. A gente já Nós carregou essa somos seres nação há humanos. muito tempo. A gente pode agora um pouquinho olhar para dentro de nós, olhar um pouco para o nosso umbigo, né?
Uhum. A Marcela está falando aqui que o racismo vai diminuir muito quando as pessoas entenderem que pessoas negras são múltiplas e individuais. Concordo plenamente com você, Marcela. Exatamente. Muitas vezes Né? tratam a gente como se a gente fosse um bloco, né? Uhum. Eu vou falar de negro, todos vocês são amigos, todos se conhecem, vocês fazem as mesmas coisas e pensam iguais. E cada um tem a Uhum. sua individualidade. Não tem Pois é. como falar sobre negros como se a gente fosse um bloco e uma coisa só. Sim, não tem condição não. Nós somos seres além de negros, né? Uhum. Temos sentimentos, ações, cada um com a sua, mas somos assim, né? E algo que eu também gostaria de falar é sobre o papel da mídia com relação à mulher, não apenas com relação a esses estereótipos. A gente pode falar sobre as pressões estéticas que foram geradas em nós há tanto tempo, né? Muitos de nós crescemos com a mídia constantemente empurrando para a gente que o nosso cabelo precisava ser liso, colocando para a gente pessoas que deveriam servir como a nossa referência, o nosso padrão de beleza, mas que seria inalcançável, porque nós somos diferentes. Os nossos padrões eram pessoas brancas, né? E tinha aquela questão do liso perfeito, aquele cabelo que a gente nunca ia conseguir alcançar, mas a gente Sim, se matava, se desdobrava para chegar em algo que a gente nunca ia poder conseguir. Só que o papel das mídias hoje, né, apesar de eu ver que, de alguma forma, por mais que a gente tenha encaminhando, existe também aquela questão da padronização, né? tem. Agora é a era dos cachos, mas você só pode ter os cachos perfeitos. O seu crespo não Não pode, é não é não é o bom. desejável, né? E tem que tomar cuidado para isso também. Mas além da questão do cabelo, que foi uma quebra assim de paradigma, um rompimento, onde muitas mulheres negras começaram a se sentir livres para serem quem elas são, começaram a entender até mesmo sobre identidade negra, né? Entender quem elas são, Seu entender quem tio. elas são. Eu estou vendo aqui, acabei de ver. Mas além disso também sobre maquiagem. Durante tanto tempo, mulheres negras não tinham a possibilidade de se maquiar. Não existia na indústria base, por exemplo, para gente, né? Sim, eu tô de acordo com Maquiagem. você. Diziam para gente que a gente não podia usar batom, por exemplo, também. No E tinha futebol gente. mesmo, no Fluminense, quando tinha negros jogando bola, eles tinham que passar pó de arroz no rosto para ficar mais claro e poderem jogar bola. Por isso o time ainda tem até hoje um apelido de pó de arroz, o time pó de arroz, por conta dessas coisas que são estruturais que a gente tem que quebrar, né? Mas para a mulher é mais Exatamente. difícil, né, Grazi? Vamos falar a verdade. Para a mulher é um pouco mais difícil ainda. Sim, Porque até exatamente. pesquisas mostram, a gente que é, entre aspas, mais pobre, a gente já paga mais imposto. A mulher negra, então, paga mais ainda. Porque, infelizmente, ela ainda é associada como serviços. é, Infelizmente, eu ainda estou falando doméstico, mas serviços dentro de casas. Né? E esses serviços ainda geram um retorno muito menor do que outros. E Uhum, daí quem recebe menos e acaba às vezes tendo um filho, dois filhos, três filhos, acaba pagando mais, porque o Estado cobra da gente que é pobre sim. Infelizmente, o imposto que exatamente. paga em maior quantidade é a gente, que é da classe operária, vamos dizer assim. Né? Dois pontos que afirmam que mulheres. A Marcela está falando aqui que foi dois pontos que a gente falou aqui, que afirmam que a luta da mulher branca e da negra é diferente. O Fernando está falando que existe sempre uma tentativa de normalizar negros. Isso não tem que existir. E aí, de forma, de forma cruel, o racismo tenta colocar um padrão inclusive no que é ser preto. Pois é, isso é uma verdade. O Pedro está falando aqui que as mulheres negras são a base da nossa sociedade. São Sim. utilizados como base da sociedade, né? E é A isso, a gente tem que pirâmide. configurar esse papel, né? Isso é de muito tempo atrás, está na hora de mudar já. E é sobre o que eu tinha falado, né? Essa questão da interseccionalidade. Nós vivemos Uhum. duas opressões ao mesmo tempo, e por isso é mais difícil, e por isso não dá para tratar
lutas, né, das mulheres de forma igual. Nós não somos universais. É necessário estabelecer essas condições específicas que cada um é submetido. Pois é. E o principal que a gente tem que levar hoje desse encontro, gente, é parar de romantizar tudo que foi nos imposto, parar de aceitar tudo que vão continuar querendo impor na gente. A gente não é a margem, a gente pode ser mais, a gente é mais do que Sim. dizem que nós somos, né? A nossa ancestralidade está ainda dentro de nós, basta a gente querer fazer ela estar viva, né? E a questão da... Para encerrar rapidinho, da mulher negra, a questão afetiva dela, da solidão da mulher negra. Você poderia falar para a gente aquele texto, até um vídeo que você postou da Lua, você poderia falar só sobre aquilo para a gente poder encerrar Sim. hoje? A Lua Xavier, ela postou um texto falando sobre a solidão da mulher Da negra, mulher né? negra. E esse é um tema que a gente está sempre falando, porque a mulher negra é vista sempre como preterida. Eu sempre falo que ser mulher negra é uma linha tênue entre a solidão e a hipersexualização. Então, existe muito essa questão do preterimento, né? Sim. Quando existe uma relação, quando essa mulher negra tem um parceiro, normalmente essas relações elas não são assumidas, né? Algo às escondidas, tem vergonha Amante, dessa mulher negra, às vezes exatamente, né? propagamente. A segunda opção e não a primeira legítima, e acaba que a gente tem experiências muito limitadas do que seja ser amado. Tanto que eu mencionei essa questão da Bell Hooks, falando que a maioria das mulheres negras sentem que existem pouco amor, né, ao redor da sua vida. Então, o que a gente vive é essa questão mesmo, do preterimento e e outra coisa que ela falou também que eu gostaria de dizer é que entre as mulheres negras e as mulheres brancas, muitas vezes as mulheres brancas elas são preferidas. E acaba Sim, que a gente fica sem opção. Se você olha para os homens brancos, tem uma relação muito difícil, porque é muito difícil de você assumir uma mulher negra, né? Por todas as questões, existe um racismo relacionado a isso, e quando você olha para os homens negros, também tem essa questão, né, do preterimento. sim, Eles, a maioria não prefere estar ao lado de uma mulher negra. Então, isso acaba sendo algo, né, que é vivenciado muito pelas mulheres negras. Tanto que o índice de mulheres negras em celibato definitivo é muito grande. é Importante alto, que é a gente alto. fale isso. Ele é alto, Outra realmente é coisa, muito bom. Pode falar, outra desculpa. coisa que Outra coisa que ela fala também é que ela questiona assim, ah, eu vejo que essas mulheres brancas elas são preferidas, né, e nós preteridas, mas justamente com os nossos melhores, quando eles estão em uma posição De de, destaque. de destaque, né, goleiro, jogador, pagodeiro, músico, Aí cantor, beleza. aí tudo bem. Mas quando tá lá embaixo, quando tá começando, eles não querem, Eles não né? são escolhidos, não, são escolhidos depois. Por que que eles escolhem só Uhum, apenas os nossos melhores? É o que a Lua fala e é uma exatamente. verdade. Porque eles escolhem só os nossos melhores. Então não é Sim, amor, às vezes é um. Tem que ser analisado tudo, é caso a caso, né? Porque Xuxa e Pelé, igual ela fala, não é parâmetro nenhum. Porque parâmetro uhum. pra gente, pra nós, somos povo preto, é a. Esqueci o nome dela. Ela e o marido dela que fazem papéis na novela. Esqueci. Ih, rapaz, deu Thaís e branco. Lázaro. Thaís, isso e Lázaro. Justamente isso que é parâmetro pra gente. Xuxa e Pelé não é não. Tanto é que não deu nem certo. Tanto é que não deu nem certo. Eu acho Então tem que que mudar isso tudo isso. também tá relacionado com a questão do auto-ódio. Nós não fomos ensinados durante muito tempo a se olhar com admiração, carinho e respeito. E também tem outra questão. A mulher branca,
em relação a um homem negro na pirâmide social, ela está acima, né? E Sim. acaba que esse homem negro, quando pretere a mulher negra, acaba usando essa mulher branca como um símbolo de poder e de ascensão. Tanto que nesse vídeo que a gente estava conversando, ela fala que quando o encontro é com a mulher negra, ele é às escuras, e quando é com elas, é assumidamente. Eles fazem No questão de público. demonstrar, olha, eu estou Como andando se com uma fosse um mulher branca do troféu. meu lado. Como se fosse um Exatamente, um troféu. troféu. Isso é verdade. Então, gente, fica isso de reflexão para você, tá? Para vocês, repassem isso. Isso é importante, é necessário, é fundamental para que a gente possa destruir essa imagem imaculada e construir uma imagem do presente, né? Da realidade que nós vivemos, da realidade que nós enfrentamos e da realidade que a gente deseja para o futuro. Alguma palavra final? Não, eu só agradeço a oportunidade. Muito obrigada Eu que por estarem agradeço por ter aqui. Obrigada aceitado pelo participar com a gente. convite também. Muito interessante essa conversa e enriquecedor também. Aprendi bastante. Maravilha, então foi bom para todo mundo. Espero também que seja positivo, tenha sido positivo para vocês. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigado por ter aceito o convite, Grazi. Tenha uma ótima semana Nada, também. eu que A gente vai se agradeço. falando Para por você aí, tá, também. gente? Um abraço para todos vocês aí. Até a Tchau, próxima. gente. Ah, o Até a próxima próxima. live não tem data ainda, mas vai ser sobre preconceito religioso, intolerância religiosa. Tá ok, gente? Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. 1h30 de live não é brincadeira, não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até gente. mais. Um abraço. Tchau.